Como zerar dívidas de cartão de crédito. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que fazer e como negociar do jeito certo, beleza? Então se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena. Bora falar dinheiro? Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Tá chegando agora, ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve porque você me ajuda muito quando você faz isso. Também entra no nosso grupo do Telegram, onde eu posto em primeira mão todo o conteúdo aqui do canal, além de materiais exclusivos e outros conteúdos, que você não vai encontrar por aqui, beleza? Então, o link tá aqui na descrição. 78% dos brasileiros estão endividados e desses 78%, 87% representa dívidas de cartão de crédito. Loucura isso, né? E aí se a gente pegar esses dados, a gente fala, meu Deus, cartão é realmente um vilão, né? Pesadelo das nossas vidas e não tem que usar, vamos terminar isso das nossas vidas. Porém, quem segue o canal sabe que eu trago aqui muitas dicas, como que você faz para gerar renda através do cartão de crédito, como você faz para utilizar o cartão como uma ferramenta que pode melhorar muito sua qualidade de vida e inclusive te ajudar a colocar mais dinheiro no seu bolso. Aí você pode estar pensando, beleza, então tá, mó galera endividada e você me falando que dá para ganhar dinheiro. Afinal, o cartão de crédito ele é bom ou ele é ruim? Depende da forma como você usa. Ele pode ser o seu pior inimigo ou pode ser o seu maior amigo, um verdadeiro instrumento para te ajudar a alcançar seus objetivos. Porém, você precisa utilizar ele da forma correta. Um dos principais erros que eu vejo as pessoas cometendo com o cartão de crédito é usar o cartão como uma extensão do seu salário, da sua renda. E não é assim que funciona. A gente sabe que não é porque você tem 5 mil reais de limite que você pode gastar esses 5 mil reais, Então por aí você já percebe que o cartão não é o problema, é o usuário ali do cartão, Quando você deixa de pagar uma dívida, a empresa para a qual você está devendo mandar o seu nome para os órgãos de proteção de crédito, como Serasa, SPC, seu nome vai ficar sujo, seu nome vai ficar protegido. E por que é feito esse procedimento de negativação, de deixar o nome da pessoa sujo, protegido? Exatamente porque essa pessoa não possa se endividar mais, que ela não possa pegar mais crédito. E o fato disso acontecer, da pessoa ficar com o nome protegido, talvez seja a melhor coisa que possa acontecer para essa pessoa, porque se você não pode pegar mais crédito, não consegue cavar mais o seu buraco, que seria algo muito pior. Depois disso, o tempo começa a correr, a partir do momento que a empresa colocou o seu nome nesses órgãos de proteção, começa a correr, e se você não paga ali depois da notificação e tudo isso, o que vai acontecer? A empresa, primeiro ela vai tentar te cobrar, depois de um tempo ela vai entregar isso, terceirizar isso para empresas de cobrança, aí você vai ficar recebendo aquelas ligações chatas, que ficam o tempo inteiro incomodando, cartinhas, e-mails, e ela vai ficar te pressionando o máximo que ela puder para tentar te cobrar essa dívida, porque ela sabe que ela tem um prazo. Ela tem 5 anos para te cobrar isso legalmente, porque senão, segundo a lei, essa dívida prescreve, tá? Ela não tem mais direito nenhum de te cobrar isso judicialmente, de executar seus bens e nada do tipo. Mas será que caduca mesmo essa dívida? Perante a lei, você não é mais obrigado a pagar nada para essa empresa. Ok, mas você fica na lista negra desse banco. Ou seja, você está devendo ali para a Caixa, para o Itaú, Bradesco, e você não pagou isso, provavelmente enquanto você não acertar essa pendência, mesmo que passem 5, 10 anos, você nunca mais vai conseguir crédito nessa instituição. Então esse papo de, vou esperar 5 anos que caduca e depois eu não pago mais, isso aí é conversa para boi dormir, porque se em algum momento você precisar de algum banco, um financiamento aí para o meu negócio, ou para comprar uma casa, ou alguma coisa do tipo que você precise utilizar algum serviço do banco, alguma instituição financeira aí, você não vai conseguir, porque você se queimou no mercado. A ideia desse vídeo não é falar assim, não, você vai zerar suas dívidas do cartão não pagando. Não é essa a ideia. A ideia aqui do vídeo é você zerar suas dívidas pagando o justo, ou seja, não pagar os juros exorbitantes do cartão de crédito, que é um juros abusivo. Mas o que você gastou, tu gastou, Então tu tem que pagar o que você gastou, Nesse vídeo eu quero te mostrar como você faz para quitar as suas dívidas do cartão de crédito da forma correta, do jeito certo, como negociar do jeito certo, para que você evite pagar esses juros abusivos e consiga se livrar dessas dívidas, e ainda ficar com seu nome ok também para as instituições financeiras, para que se um dia você precisar delas por algum motivo, você tenha acesso, tá? E só 2 informações importantes que eu não poderia deixar passar é o seguinte, que essa inscrição nesses órgãos de crédito, ele só pode até 5 anos, tá? Depois que saiu, a empresa não pode botar o seu nome de novo lá, mesmo que você não tenha pagado ainda, ela não pode fazer isso, senão ela abre um precedente para que você processe ela judicialmente, inclusive. Se passou 5 anos, você não pagou e a empresa não tomou as vias legais para fazer isso, já era, tá certo? Outra coisa importante de falar é assim, a partir de que momento começa a contar esses 5 anos de prescrição? Se a dívida vence hoje, começa a contar amanhã. Não importa em que momento o banco mandou
essa dívida para o órgão de crédito. Se ele demorou 30 dias, não importa. Já esses 30 dias anteriores já passam a contar, tá bom? Uma outra coisa que as pessoas confundem muito são as formas de cobrança, né? Os tipos de cobrança. E as pessoas às vezes entram em desespero, fazem negociações absurdas da forma que eles falam, que eles entram em contato, que eles mandam e-mail. Parece que eles vão te tirar tudo, né? Vão te deixar somente com a roupa do corpo que você tá, né? É assim que parece quando você recebe aquelas ligações, e-mails, aquelas correspondências. Então você tem que ter uma clareza sobre isso para não se desesperar, tá? Então existem alguns tipos de cobranças, que são as administrativas, extrajudicial, que praticamente é a mesma coisa, né? Se a gente parar para pensar, e a judicial, que aí são as vias de fato mesmo, onde eles podem legalmente te tirar seus bens, né? Podem executar a dívida, tá certo? Que são cobranças administrativas, extrajudiciais, o WhatsApp, quando eles te acham pelo WhatsApp, te mandam mensagem, e-mails, ligações, correspondências, e isso serve somente para te intimidar. Eles não podem tirar nada de você, você não perde nada somente por esse tipo de cobrança. Não sei se você já recebeu aquela cartinha extrajudicial, e você fala, meu Deus, agora vão levar meu carro. Enfim, isso é somente uma forma de te intimidar para que você tome uma decisão ali movida na emoção, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, e aí você acaba tomando decisões péssimas, pagando juros abusivos, que é isso que eles querem, porque eles ganham nos juros, e por fim a cobrança judicial. Só que essa daqui não é interessante para o banco, entendeu? Tem que ser uma quantia muito relevante para eles se darem ao trabalho de entrar na via judicial mesmo. Eles vão verificar, ver se a pessoa tem um bem que eles possam executar, se tem dinheiro disponível para isso, né? Porque senão não vale a pena, porque existe custo para fazer isso. E aí se ele verifica que a pessoa não tem nada no nome dela, não tem um bem para executar, por que eles vão ficar fazendo isso? Então eles vão ficar usando as outras formas de cobrança para ficar te intimidando, até você ficar de saco cheio daquela situação e falar, não, beleza, vou dar um jeito, vou pagar isso daqui. E é aí onde você erra. Por isso que eu falo, tem que ter equilíbrio emocional, ter a estratégia certa para você não ceder a esse tipo de intimidação que vai acontecer, tá? E outro fato deles não entrarem com ação judicial, assim, de uma forma tão fácil, é porque além dos custos, o banco sabe que esses juros do cartão, eles são abusivos e provavelmente ele vai perder. E exatamente pelas dívidas do cartão de crédito serem juros abusivos, é difícil eles conseguirem executar algum bem seu por essa dívida específica de cartão. Se fosse outro tipo de dívida, já teria que analisar de outra forma, mas por dívida de cartão de crédito, com todas essas peculiaridades, é difícil. Eles podem executar algum bem seu? Pode. É provável? Não. Mas é claro que a gente também não vai dar margem para o azar, né? Se você tem, por exemplo, um único imóvel, não vai pegar seu imóvel, tá? Agora, se você tem um segundo imóvel quitado, se você tem um carro quitado, por exemplo, tem investimentos, aí, dependendo do tamanho da sua dívida, do valor, se for uma dívida muito alta, tem que começar a ficar esperto, né? Porque mesmo que seja improvável, né, pode acontecer, né? Você não está livre disso. Agora, vamos para a parte prática, né? O que você vai fazer, como negociar essas dívidas do cartão de crédito para que você consiga zerar isso tudo e realmente recomeçar a sua vida, porque eu sei que quando você está endividado, né, essas ligações, tudo isso que acontece, todo esse processo aí é extremamente pesado, né? É horrível passar por isso, eu já passei, sei como que é. É muito importante que você busque sair o mais rápido possível dessa situação, porque quando a gente está com dívida, o tempo está correndo contra a gente, né? Cada dia que passa, a gente está devendo mais, essa bola de neve cresce. E uma coisa que eu quero te falar é o seguinte, não importa o tamanho da sua situação, sempre existe uma solução. E uma coisa importante para você começar a aplicar a estratégia que eu vou te passar aqui é entender as regras do jogo. O banco, ele não quer receber à vista, você tem que entender isso. Ele não quer dar desconto. Para ele não é interessante receber simplesmente o dinheiro que ele te emprestou. Ele quer o dinheiro que ele emprestou mais os juros. Se ele puder fazer uma renegociação, parcelamentos por 10 anos, ele vai buscar fazer isso contigo, porque ele ganha dinheiro justamente nessa diferença aí entre o que ele te empresta e o que ele recebe de juros de volta. E outra coisa que você precisa entender é que o banco ele não negocia com um bom pagador. Se ele entender que você vai pagar, que você pode pagar, ele não vai negociar contigo. Ele só vai negociar contigo quando ele perceber, esse cara não vai me pagar. Se eu não fizer alguma coisa agora, eu não vou ter o dinheiro desse cara. Então o banco só vai negociar quando ele não espera mais receber por aquele dinheiro. E esse aqui é a primeira etapa que você tem que tomar muito cuidado, porque como eu disse, ele vai tentar negociar contigo, vai tentar te oferecer parcelamento e vai parecer um conto de fadas, né? Eles vão querer te falar, não, mas você vai pagar em 80 parcelas suaves de R$100 por mês. Você vai falar, nossa, beleza, vou fazer o parcelamento. Você vai ficar com aquela sensação que está resolvendo sua vida. E essa é a proposta tentadora que os bancos te fazem, né? Que é justamente parcelas acessíveis, baixinhas, com um prazo gigantesco. Porque aí você paga um juros absurdo. Normalmente as pessoas não fazem conta, mas se você botar na ponta do lápis, você vai estar pagando um caminhão
caminhão de juros. Portanto, uma dica de ouro que eu quero te dar agora, tá? Presta atenção nisso. Se você percebeu que não vai conseguir pagar a sua fatura do cartão de crédito, não vai conseguir pagar daqui para frente, dentro de um horizonte aí dos próximos meses, não vai ter condições de pagar a sua fatura, né? Você se enrolou, enfim, eu não sei o que aconteceu aí com a sua vida. A primeira coisa que você vai fazer é parar de pagar completamente. Não vai fazer parcelamento, não vai aceitar parcelamento nenhum e muito menos fique pagando o mínimo. Eu vejo muita gente pagando o mínimo para poder girar, não, giro meu cartão não bloqueia, nada do tipo, continuo usando. Mas se você não pode pagar, por que você vai continuar usando o cartão de crédito? Você só vai se enrolar mais, entendeu? Quando você paga o mínimo, você não tá pagando nem os juros que vai gerar, tá, gente? Você só tá fazendo isso aqui, ó, rasgando dinheiro quando você tá pagando o mínimo. Pagar o mínimo é só jogar dinheiro no lixo. Entenda bem, eu não tô falando para você não pagar a sua dívida, mas sim montar uma estratégia viável de pagamento dessa dívida sem precisar pagar em um caminhão de juros, tá bom? Esses juros que são muito abusivos. Aí agora você vai seguindo esses passos práticos aqui para que você consiga aí estruturar um plano, tá? Uma estratégia para pagar o quanto antes essas dívidas. A primeira coisa que você precisa fazer é anotar todas as suas dívidas. Então você pode pegar aí uma planilha do Excel, um caderninho, um bloquinho, o que você quiser. O que você vai fazer? Você vai colocar a dívida, qual é o cartão, Santander, Nubank, C6 Bank, Itaú, qualquer cartão aí que você tenha, anota ali o cartão. Aí você vai colocar do lado dívida real. Quanto você deve realmente ali, quanto você gastou. Porque como essa dívida de cartão de crédito, os juros é muito alto, você vai perceber que em pouco tempo vai crescer muito rápido por conta dos juros. Só que os juros não foi o que você gastou, então não é só dívida real. Então, por exemplo, se você gastou 2 mil nesse cartão mesmo, tem que anotar ali, ó, 2 mil reais foi o que eu gastei, foi minha dívida real. A gente vai buscar aqui não pagar juros em nenhuma, somente pagar o valor real de cada uma das dívidas. Mas às vezes isso não é possível. Tudo isso vai depender da negociação, do momento que você vai fazer essa negociação. Depois que você anotou todas as suas dívidas, como eu expliquei anteriormente, o segundo passo é que você não vai pagar a dívida enquanto não tiver o dinheiro total de cada dívida. Por exemplo, se você tem uma dívida real de 2 mil no Santander, 3 mil no Nubank, 5 mil no C6 Bank, você tem uma dívida real aí de 10 mil. E aí você parou de pagar essas dívidas, né? De acordo aqui com o nosso passo a passo, vai começar a juntar o dinheiro para começar a quitar essas dívidas que você tem. Enquanto você não tiver pelo menos o valor mínimo de uma das dívidas, aqui a do Santander custa 2 mil reais, você conseguiu juntar ali 2 mil reais, a partir desse momento você poderia buscar a negociação dessa dívida do Santander. E assim você vai fazer com cada uma das dívidas. Primeiro você atinge o valor mínimo da dívida, né? Depois você vai negociando cada uma delas quando você for atingindo os valores. Até porque esse é um processo meio lógico, né? Se você tem uma dívida de 2 mil com o Santander, você juntou 1.000 reais, como é que você vai pagar essa dívida? Você não tem o dinheiro total ali, né? Como é que você vai buscar uma negociação? Não vai conseguir. Aí eles vão acabar te convencendo ali na lábia que você tem que, paga esses 1.000 e parcela o resto. E não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando pagar a dívida no ato, se livrar dela, né? Zerar essa dívida, ter o máximo de desconto possível aí nos juros também, que isso é o mais importante. Então essa é a lógica assim básica para você começar a zerar suas dívidas de cartão de crédito. Agora a pergunta que você deve estar fazendo é o seguinte, tá bom, mas como eu vou conseguir essa grana? Eu não tenho esse dinheiro, como é que eu faço para conseguir isso? Porque legal, tenho que juntar, mas vou juntar de onde esse dinheiro? E eu falo que tem duas coisas que você precisa fazer para conseguir acelerar o seu processo, tá bom? Você pode fazer uma, você pode fazer somente a outra, mas se você fizer as duas juntas, você vai acelerar muito o seu processo de quitação das dívidas para zerar isso quanto antes, que esse é o nosso real objetivo aqui. E a primeira coisa que você precisa fazer é focar na redução dos custos, tá? É meio óbvio, pois é. Mas quando você está numa situação como essa, é meio que impossível você não buscar reduzir um pouco o seu custo para que você consiga quitar o quanto antes essas dívidas. Você precisa pegar ali seu orçamento, né? E a primeira coisa, tem que ter claro qual é o seu orçamento. Eu acho que talvez esse seja um dos motivos que você tenha se endividado no cartão, porque você não tem um orçamento claro, você não sabe muito bem quanto você gasta. Então a primeira coisa é você precisa arrumar a casa. Precisa sentar ali, colocar quais são os seus gastos, saber exatamente quanto você gasta por mês, qual é o seu custo de vida, para que você consiga ali reduzir algumas coisas e ter sobra no seu orçamento para destinar para esse fim aqui de quitação da sua dívida de cartão. Para que você saia dessa situação o mais rápido possível, você tem que entender que sacrifícios precisam ser feitos. Alguns sacrifícios temporários para sair desse buraco. Então hoje mesmo, senta aí e pensa no que você pode reduzir dos seus custos atuais. Se você saía 4 vezes por mês, gastava em média R$1.000, por que não sair uma vez, 2 vezes e gastar 400, 500 reais? Já teria uma sobra aí de 500 reais todos os meses. Em 4 meses você já junta aí o dinheiro para quitar uma das dívidas do exemplo que eu dei lá, né? Do cartão do Santander que tinha 2.000 de dívida. Então você conseguiria em 4 meses juntar
para esse objetivo. E a mesma coisa também serve, por exemplo, para delivery. Tem gente que pede muita comida em casa, gasta muito dinheiro. Será que você não poderia, por alguns meses, começar a cozinhar em casa, comprar as coisas para fazer em casa? Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho, mas você vai ter uma bela economia. Principalmente se você for uma família, que aí você consegue economizar muito mais dinheiro. Imagina pedir lanche para 4 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas. Né, fica muito mais caro do que se você fizer algo em casa, né, justamente com esse objetivo de economizar e pegar esse excedente, né, não para gastar com outra coisa, mas justamente direcionar para quitar logo suas dívidas. Outra coisa também que costuma ser um ralo de dinheiro é serviços que você paga e não utiliza. Uma academia, um streaming, né, hoje tem vários, Netflix, HBO, Prime Video, vários streams em que a pessoa, TV por assinatura, né? Porque hoje em dia a gente passa o maior tempo do dia fora de casa, trabalhando, fazendo nossas atividades, mal assiste, mas tem gente pagando R$400 aí de pacote de televisão. Por que não cortar isso por um tempo, ou então definitivamente mesmo, se você não usa porque te sobra dinheiro para mais coisa, para fazer outras coisas que realmente são mais importantes, e você pode destinar parte desse dinheiro aí para a quitação de dívida, tá certo? E se você for fazer essa limpa mesmo no seu orçamento, você vai ver que vai sobrar uma bela de uma grana aí, dependendo do seu padrão de vida, é claro, né? Eu sei que tem gente que vive aí com um padrão de vida bem apertado, né? Com um padrão de vida bem exprimido, que o dinheiro contado, então assim... Mas tem gente que tem sobra, tem gordura, mas está gastando errado. Faz uma limpa, porque eu tenho certeza que para você, principalmente, vai sobrar uma grana relativamente legal para que você consiga aí rapidinho quitar essas dívidas de cartão de crédito. E logicamente, né, a ideia dessa redução é justamente sobrar dinheiro para que você consiga montar uma reserva de quitação. Então toda essa limpa que você fizer aí, essa faxina financeira, tudo que sobrar, nesse momento, tá? Nesse momento específico, você vai direcionar para a quitação de dívida, para essa reserva de quitação de dívida. Leandro, mas fiz a faxina aqui e não sobra muita coisa, vai sobrar muito pouco, eu vou demorar uma vida inteira para pagar isso daqui se eu for nesse ritmo. Então você vai ter que ir para o passo 2, que é uma renda extra. Você vai ter que buscar alguma coisa além do seu trabalho normal. Então você precisa pensar em habilidades que você já tem que podem te gerar, né, alguma renda, alguma coisa do tipo. Dar aula de inglês, de português, dar aula de alguma coisa, né, de instrumento também, aulas particulares eu tô falando, consultoria de alguma coisa. Às vezes você trabalha com uma área que você poderia dar consultorias individuais e ganhar uma grana por isso. Pode vender algum produto, ser revendedor, por exemplo, Natura, Avon. Quem não conheceu alguma pessoa que já vendeu esse tipo de produto? Você pode vender alguma coisa que já tem na tua casa. Por exemplo, eu tenho 3 televisões na minha casa, mas eu só utilizo a da sala. Por que não você pegar essa televisão e vender? Às vezes você consegue ali R$500. Pô, R$500 já é uma grana que você pode inteirar ali para pagar a sua dívida. É um equipamento que está parado, que você não vai utilizar, que você poderia dar um fim melhor para isso. Da mesma forma, você tem móveis eletrônicos, né? Recentemente, por exemplo, eu tinha o berço do meu filho, ele não estava mais usando, o berço estava aqui parado, olha lá. Vendi o berço e ganhei R$600. É um negócio que poderia ficar ali parado. Às vezes estraga por ficar parado e você está deixando dinheiro morto, dinheiro parado. Para quem está precisando aí quitar dívidas, zerar as dívidas, é uma excelente forma de você levantar dinheiro. Então, dá uma olhada na sua casa, o que você tem parado, o que você não usa mais ou não vai utilizar. Tem muita gente que tem roupa parada, né, que você poderia ali vender essas peças e levantar uma boa grana. Às vezes, com tudo que você tem para vender aí, vai que você não consegue levantar R$2, R$3 mil, você já consegue zerar aí uma boa parte da sua dívida. E essas são somente algumas ideias que eu estou trazendo para vocês de como você pode gerar uma renda extra aí para te ajudar a acelerar o seu processo de quitação dessas dívidas. E só depois que você conseguir levantar, como eu já falei, o valor mínimo de pelo menos uma das dívidas, é que você vai negociar, né? Você já está com esse valor em mãos, você vai começar a negociar dívida por dívida, tá certo? E é você que vai ligar para o banco negociando? Não, você vai esperar eles entrarem em contato com você, porque eles não podem entender que você está disposto, querendo pagar. Eles têm que entender que você não vai pagar, porque não tem como. Mas aí quando eles te ligarem, o que você vai fazer? Vai contar uma história triste, falando que tá difícil e tal, e que você não tem condições de pagar essa dívida, porque claro que eles não vão te oferecer o valor real da dívida, né? Eles vão te oferecer o valor com juros, e você fala que para você é inviável pagar aquela dívida, não tem o que fazer, e o máximo que você pode fazer é pagar o valor original da dívida, né? Você vai lá, você já sabe o valor da dívida, então você já vai falar o valor certo. Se sua dívida era de R$2 mil, o que você vai fazer é oferecer ou os R$2 mil, ou então oferecer um pouquinho a menos para que você tenha margem de negociação, oferece 1.500 e fala que é só isso que você pode mesmo, não tem como. Enfim, você vai contar essa história triste, né? Mas aí você oferece um pouco menos do que o valor da dívida real, justamente para ter essa margem de negociação e chegar até o valor da dívida, por exemplo, de R$2 mil. Caso eles não aceitem a sua oferta, e você fala, infelizmente eu não posso pagar essa dívida então, assim que eu tiver o dinheiro eu entro em contato com vocês. E aí
você vai esperar uma próxima ligação com outro atendente fazer a mesma oferta para ele. E isso funciona, porque já aconteceu comigo várias vezes, né, no momento em que eu estava endividado, eu fiz toda essa negociação que eu estou explicando para vocês, e às vezes eu ficava uma semana inteira negociando, tá? Dá trabalho, gente, dá trabalho. Eu recebia a ligação num dia, fazia minha oferta, não aceitavam, falava, então não dá. Aí, daqui 2 dias me ligavam de novo, eu fazia a oferta, eu ia fazendo isso até o momento que eles aceitavam a minha negociação. Tá? Eles viam que eu não ia pagar mesmo, que não ia ter jeito, acabavam aceitando minha negociação. Então você tem que ser firme, porque com certeza eles vão te fazer contraproposta. Ah não, mas só vai faltar um pouquinho, parcela esse restinho aqui, né? Você não consegue parcelar esse restinho em parcelas pequenas aqui de tantos meses. Você tem que ser firme. Não, não dá. Isso é o que eu tenho, acabou, eu não tenho como. E se você tem outras dívidas, então, você pode usar isso como argumento, como eu já usei várias vezes. Ah, mas esse é o valor que eu tenho e eu tenho mais outras 4, 5 dívidas. Se para vocês não é possível negociar nesse valor, eu vou negociar com a minha dívida no outro banco, então, ver se eles aceitam, enfim. E aí talvez eles falam, opa, é melhor a gente aceitar isso do que perder nosso dinheiro, né? Vai que ele negocia com o outro, aí que ele não vai ter dinheiro para pagar mesmo. Então, assim, a gente tem que usar de algumas estratégias. Mas aqui, gente, eu tô falando para vocês falarem de uma coisa real mesmo, tá? Se você tem dívidas com outros bancos e tal, você vai ter que negociar com eles também, então isso não é uma mentira, você não está enganando nada, você só está falando a real e usando isso como um argumento de negociação. Não vai inventar história, mentir, né? Isso aqui também eu acho que não é válido, tá? Só simplesmente pela negociação, né? A gente tem que sempre usar da verdade, né? E assim você vai eliminando dívida por dívida. Juntou o dinheiro original da dívida, você vai lá, negocia, paga e se livra daquela dívida, até você zerar tudo. Por experiência própria, gente, eu sei que é muito simples falar, mas como eu já estive desse lado, né, como eu já passei na pele tudo isso, eu posso te garantir que a coisa mais difícil desse processo é aqui, ó, o lado emocional, porque é difícil você não ceder, tá, a todas as intimidações, ligações, essa pressão. É pesado, é difícil, então você tem que estar bem blindado aqui, ó, emocionalmente, para que você não caia em nenhuma negociação que seja ruim para você achando que é uma coisa boa. E o mais importante de tudo isso é que você aprenda com essa situação para que não repita esse ciclo. Porque o que eu mais vejo é as pessoas repetindo esse ciclo, né? Vai, se endivida, sai, vai, se endivida, sai. Você não vive legal, assim, você vive uma vida preocupado, sabe? Você vai ter dinheiro, vou ficar endividado, agora tem que resolver isso. É sempre uma vida num estresse, sabe, uma preocupação. Então reflita qual foi o motivo que te levou a chegar nessa situação para que você não faça de novo. E antes de você decidir solicitar um outro cartão novamente, aprenda a usar o cartão de crédito do jeito certo, para que você realmente não extrapole os seus gastos, o que você ganha, e muito menos gaste no cartão de crédito aquilo que você não pode, tá? Aprenda a usar da forma certa, como uma ferramenta para colocar dinheiro no seu bolso, usufruir dos benefícios que ele pode te oferecer. Inclusive, eu ensino isso nesse canal. Tem um treinamento, uma comunidade específica que ensina sobre isso. Se você estiver interessado em aprender como tirar o máximo do seu cartão de crédito, sem se endividar, sem fazer besteira, vou deixar aqui o link na descrição, tá? Vai ser muito legal te receber lá dentro da comunidade, beleza? Eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado com as informações que eu trouxe nesse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então me segue lá no Instagram, vou deixar aqui em cima, me manda pergunta no direct, tá bom? O que eu quero é contribuir, te ajudar de alguma forma com esses conteúdos, né, gratuitos que eu posto aqui no YouTube, beleza? E se te ajudou, fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like, porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas, e você viu a quantidade de endividados que nós temos hoje no Brasil, principalmente relativo ao cartão de crédito, né? Essas pessoas precisam receber esse conteúdo e você pode me ajudar sendo esse agente aí, multiplicador dessa informação. Quero te agradecer mais uma vez por ter ficado comigo até o final desse vídeo, a gente se encontra no próximo. Fui!